Eleições 2022. Tribunal Regional Eleitoral instala gabinete para garantir a segurança do pleito em Santa Catarina. Receita Federal apreende quase 300 quilos de cocaína no porto de Itajaí. Operação da Polícia Civil combate estelionatários que se passavam por advogados para aplicar golpes relacionados a precatórios no estado. Veja também, cada vez mais famílias investem em energia solar como alternativa aos altos custos da conta de luz. E ainda, Monumento Histórico de Joinville passa por restauração e vai voltar ao local original. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com as eleições 2022. Olho no voto, olho na TVBV. A eleição deste domingo vai ocorrer sem a decretação da chamada Lei Seca. O assunto agora é para, ao vivo, o repórter Ronaldo Penido trazer as informações. Tudo bem, Ronaldo? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. A Secretaria de Estado da Segurança Pública confirmou que não vai ser decretada a lei seca em Santa Catarina nas eleições do próximo domingo. Portanto, o consumo e a venda de bebidas alcoólicas estão liberados em todo o território catarinense. Mais de 5.400.000 eleitores vão comparecer às urnas nestas eleições. Estão aptos a votar em Santa Catarina, segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições recentes também não houve proibição de bebidas no dia da votação. A chamada Lei Seca, que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na véspera e no dia da eleição, não é uma previsão da legislação eleitoral. Portanto, cada estado pode tomar uma decisão em relação a isso, Rodrigo. Muito bem, Ronaldo. Além disso, você, ainda falando sobre eleição, né? Você esteve hoje no TRE e o tribunal criou um gabinete de segurança para o dia da votação, é isso? Exatamente, Rodrigo. Foi criado um gabinete de pronta resposta que vai agir na questão da logística e da inteligência durante as eleições do próximo domingo. Confira na reportagem. Participaram do encontro profissionais de segurança pública e representantes da Justiça Eleitoral. A reunião alinhou questões relacionadas à segurança e à logística das eleições no Estado. Nós temos, numa eleição de âmbito estadual, 24.755 atividades mapeadas. Todas elas têm que funcionar para que a eleição no domingo transcorra da melhor forma, com o eleitor podendo ir ao seu local de votação sem nenhuma preocupação, a não ser fazer a escolha dos seus candidatos. Uma das novidades para esta eleição em Santa Catarina vai ser a implantação de um QR Touch, um dispositivo pioneiro criado aqui no estado que vai permitir que o eleitor acompanhe a apuração dos votos pelo telefone celular em tempo real. Também está prevista a realização de um teste de integridade de 25 urnas selecionadas, além dos testes de autenticidade em 2 locais de votação catarinense. E também o teste de integridade com biometria em 2 urnas. Tudo para garantir a transparência e a lisura do processo. O gabinete de pronta resposta também vai trabalhar durante a apuração dos resultados. Embora Santa Catarina não tenha histórico de confusões durante o processo eleitoral, o gabinete também vai monitorar possíveis denúncias de crimes eleitorais. Nós temos um diferencial, por exemplo, nas urnas que vão ser auditadas no sábado, e esse sorteio vai acontecer na Assembleia Legislativa, que nas últimas eleições eram 4 urnas, e agora nós passamos para 27 urnas que vão ser auditadas. Todas têm que ser transportadas do interior do estado para cá, então já estamos com esse planejamento pronto, transporte, escolta, inclusive, para que a gente consiga, para que Santa Catarina possa fazer isso num tempo recorde. A Polícia Militar vai atuar no transporte das urnas e também estará de prontidão para possíveis ocorrências. Juntamente com o Corpo de Bombeiros, nós estamos preparados para a votação paralela no sábado, com toda a nossa estrutura à disposição, diante do sorteio que será realizado, de empregar nosso transporte rodoviário com viaturas para transportar essas urnas até Florianópolis. Tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros estaremos participando também no sábado desse momento importante para o processo eleitoral. A Polícia Civil ativou o Centro de Apoio de Polícia Judiciária Eleitoral, formado por membros da instituição, para prestar o apoio jurídico e operacional às unidades do Estado durante o pleito.
Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Nós vamos mostrar que depois de causar mortes em Cuba, um dos furacões mais fortes em várias décadas chegou aos Estados Unidos. Na Flórida, a tempestade já arrancou telhados, provocou enchentes, deixou milhares de pessoas sem energia elétrica, cancelou centenas de voos. Inclusive, os parques da Disney fecharam em Orlando. Aqui no Brasil, o desabamento de uma ponte no Amazonas deixou pelo menos 3 mortos. Carros despencaram no Rio. E uma imagem horrível, um confronto de torcidas organizadas do Palmeiras e do Cruzeiro em uma rodovia de Minas Gerais deixou vários feridos. Agora, pra gente respirar, será que sai agora à noite, hein? A mega acumulada de 200 milhões de reais que alimenta sonhos e promessas. É já, às 7h20 no Jornal da Band. Estamos de volta para falar do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022. Nesta sexta-feira vão ser divulgados os 3 finalistas catarinenses de cada um dos 6 pilares, em cada uma das categorias populacionais. Também vão ser apontados os representantes catarinenses na fase nacional. O resultado da fase estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes está chegando. Dia 30 de setembro serão divulgados os 3 finalistas catarinenses de cada um dos 6 pilares em cada uma das categorias populacionais. Municípios com menos ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes, que irão representar o estado na fase nacional. Os 295 municípios catarinenses estão sendo analisados pela equipe do Instituto Áquila, com base nos critérios do Prêmio Band Cidades Excelentes. O prêmio tem o objetivo de reconhecer iniciativas pioneiras de gestão pública municipal, incentivar a implementação de projetos de melhoria na esfera pública, disseminar soluções de gestão que sirvam de referência para outros municípios e valorizar servidores públicos que atuam de forma proativa em benefício do interesse público. O Brasil tem muitos indicadores que podem ser mensurados e organizados. Com esse prêmio, os 5.570 municípios são monitorados hoje do ponto de vista de resultados. Baseado em fontes públicas e indicadores públicos, hoje conseguimos saber qual que é a melhor cidade ou quais são as melhores práticas em cidades até 30 mil habitantes, em cidades até 100 mil habitantes e cidades acima de 100 mil habitantes. Todos os pilares avaliados geram notas, conforme a avaliação da banca examinadora do prêmio, que serão adicionadas às demais pontuações relacionadas a cada município, compondo assim a nota final para o Prêmio Band Cidades Excelentes. Além de mostrar as boas ações da gestão, o prêmio também divulga os projetos que estão sendo executados pelas prefeituras, o que é um dos objetivos da premiação, que no ano passado destacou 13 cidades catarinenses. A capital esteve entre as vencedoras nacionais. Do ano passado para cá, continuamos trabalhando sempre para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque no fim do dia, uma cidade excelente é aquela excelente para morar, excelente para trabalhar, excelente para se divertir, e onde nós queremos criar os nossos filhos e nossos netos. Esse ano nós voltaremos ao Prêmio Band Cidades Excelentes, na expectativa de Florianópolis continuar sendo reconhecido pelo bom trabalho que faz. A pontuação que define os vencedores da edição de 2022 tem como base o ranking IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, composto por 54 indicadores que juntos compõem os 6 pilares que abordam temas relevantes para a população: governança, eficiência fiscal e transparência, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, infraestrutura e mobilidade, saúde e bem-estar, educação e sustentabilidade. Na sexta-feira, vamos conhecer os novos vencedores, que vão participar de um evento de premiação em novembro e já estarão credenciados para representar Santa Catarina na premiação nacional. A Receita Federal apreendeu hoje 293 quilos de cocaína no porto de Itajaí, litoral norte do estado. A droga seria enviada para a Espanha. Os agentes faziam uma fiscalização de rotina no terminal de contêineres e utilizaram critérios de gerenciamento de risco na seleção das cargas que seriam inspecionadas. Os 293 quilos de cocaína estavam escondidos em meio a uma carga de chapas compensadas de madeira. O contêiner tinha como destino o porto de Valência, na Espanha.
Os fiscais utilizaram um scanner e cães farejadores para identificar a cocaína. Esta foi a 4ª apreensão do entorpecente realizada pela Receita Federal no complexo portuário de Itajaí Navegantes este ano. Ao todo, quase 1,5 toneladas de cocaína foi apreendida. E a Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Precatório Fake. Golpistas que se passavam por advogados foram alvos da ação. A operação foi deflagrada pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina, em conjunto com a Polícia Civil cearense. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão nas cidades cearenses de Fortaleza, Pacatuba, Maracanaú e Quixeramobim. As investigações começaram em 2020, no Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça do Estado. A apuração é de que os golpistas entravam em contato com vítimas e se passavam por integrantes de um escritório de advocacia. Os criminosos diziam que as pessoas tinham valores de precatórios a receber. Só que para liberar o dinheiro era necessária a antecipação de valores a título de taxas e emolumentos. Pelo menos 14 vítimas caíram no golpe. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos eletrônicos que vão ser analisados. A alta pressão no sul do país mantém a circulação marítima na faixa litorânea de Santa Catarina. Detalhes agora na previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira vai ter nebulosidade variável em Santa Catarina. Tem chance de chuva isolada no oeste devido a uma área alongada de baixa pressão chamada Cavado e entre a Grande Florianópolis e o norte do estado, aí causada pela circulação marítima. As temperaturas vão estar baixas em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 20 graus. Em Itajaí, variação entre 17 e 19. Em Lages, mínima de 8 e máxima de 18. E em Chapecó, mínima de 11 e máxima de 19 graus. Cada vez mais a energia solar tem sido usada como fonte alternativa de energia, já que os valores das contas de luz, mesmo com a redução do ICMS, continuam elevados. A repórter Graziane Ubiali foi conferir uma casa que já utiliza essa modalidade energética. Viver sem energia elétrica hoje é algo até difícil de imaginar. O problema é que isso tem um custo e agora vai pesar ainda mais no bolso dos consumidores catarinenses, já que o reajuste de mais de 8% aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, começa a chegar nas faturas esse mês. Seu Aníbal que o diga, na casa dele moram 4 pessoas e o boleto mensal da Celesc fica na média de R$ 450, o que compromete boa parte da renda familiar. Então ele resolveu encontrar uma solução. Começou a ficar pesado no bolso, né? Então, para não gastar à toa, a gente optou pela energia solar. É um investimento. É um investimento meio a longo prazo. Né? Investimento que seu Aníbal não tinha para pagar à vista, mas conseguiu por meio de uma organização do terceiro setor criada para empréstimo de microcréditos para pequenos negócios ou em caso de pequenas obras em casa, como o financiamento para a instalação das placas solares, por exemplo. As pessoas também contribuem, né? Nós fomentamos isso, contribuir com a saúde do planeta. Um exemplo, alguém que pagava R$500, com a energia solar ele começou a pagar R$100 de energia. Então, a diferença ele paga a parcela. Foi exatamente assim que seu Aníbal resolveu o problema para instalar a sua própria usina de energia através do sol. Para isso, ele contratou uma empresa capacitada que ajudou a dimensionar qual seria a necessidade da sua casa. O primeiro passo que a gente faz é pegar a fatura do cliente e dimensionar o consumo médio anual dele. Então, por exemplo, aqui no caso do seu Aníbal, a gente pegou a fatura e o consumo médio dele anual era 400 kW. Então, a gente precisava dimensionar o sistema para suprir essa necessidade, nem a mais e nem a menos. As placas já estão instaladas há 1 mês e meio na casa do seu Aníbal, captando energia do sol, e o retorno já veio. A fatura, que antes era de mais de R$400, esse mês foi de R$40. 10% do que eu gastava. Valeu a pena? Uma economia muito boa. A diferença da energia solar, que a gente economiza, a gente investe no pagamento das placas. Investe e ainda tem retorno rápido. A ideia é a gente eliminar o valor, diminuir o valor em até 95%. Então, por que o 95%? O 5%, o 10%
é a taxa mínima. Então, é a taxa mínima que é o valor que a gente paga pela transmissão da concessionária, né? Exatamente. Porque a energia produzida com as placas expostas ao sol precisa passar pela rede da concessionária. Em Santa Catarina é a Celesc. E só depois retorna para casa para ser utilizada. Durante um dia ensolarado, a usina de energia solar da casa do seu Aníbal está produzindo e todo o consumo de energia gerado pelos equipamentos e eletrodomésticos está sendo abatido em tempo real sem gerar custo. Aí, vale a pena lavar roupa no dia de sol, não é, dona Michele? É sim. Esse é apenas um dos bons hábitos para reduzir a fatura de luz. Como diziam os nossos antigos antepassados, né? Luz que se apaga não se paga. 7h09, informações agora do portal tvbv.com.br. Acesse, fique bem informado. Destaque, olha só, Bolsonaro volta atrás e confirma visita a Santa Catarina. O presidente e candidato à reeleição vai a Joinville para o último evento da campanha. Tem também a coluna do Paulo Chagas, com muita informação para você. Está lá a coluna do Paulo Chagas. Outro destaque aqui, a empresa de São José comemora prêmio de melhor empresa do Mercado Livre. Tem também informação de um festival que anuncia shows com grandes nomes da MPB em Florianópolis. Estas e muitas outras informações você acompanha no tvbv.com.br. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique ainda mais bem informado com o tvbv.com.br. De volta com o Band Cidade, o Tribunal de Justiça do Estado julgou hoje o caso das 4 famílias que pediam autorização para o plantio de cannabis para fins medicinais. Vamos voltar a falar com o repórter Ronaldo Pinedo, que tem as informações. Ronaldo, já saiu o resultado? Qual foi a decisão da Justiça? Conta pra gente. Oi, Rodrigo. Por enquanto, a Justiça ainda não decidiu a respeito destes processos, uma vez que 4 famílias catarinenses ingressaram na Justiça e o julgamento aconteceu hoje, durante a tarde, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde 4 famílias ingressaram na Justiça pedindo o cultivo para fins medicinais, o cultivo para fins terapêuticos de pacientes com transtorno do espectro autista. Por nota, o TJSC informou que o colegiado entende que o momento é de cautela, dada a relevância do tema, para que se aguarde a manifestação dos interessados e também por envolver menores de idade. Portanto, nenhuma decisão foi tomada, por enquanto, a respeito do assunto, até que os interessados possam manifestar os seus argumentos. É importante lembrar que as famílias ingressaram na Justiça pedindo o cultivo para fins terapêuticos da cannabis para pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, em que estas pessoas têm déficit de comunicação e também de socialização. A gente segue acompanhando o caso. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. Vamos em frente com o Band Cidade para falar do esporte agora. Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí tem 10 jogos para conquistar o principal objetivo da temporada, que é a permanência na elite. O time iniciou os treinos de olho no próximo confronto contra o Atlético Goianiense. O Avaí tem uma sequência de jogos importantes, confrontos diretos. No sábado vai encarar o Atlético Goianiense às 7 horas da noite aqui na Ressacada pela 29ª rodada da Série A. O Lisca vai ter que mexer na escalação. Cortez e Bissoli não treinaram nem ontem nem hoje, são dúvidas. Além disso, o volante Bruno Silva também está fora porque vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, Vladimir voltou aos treinos e pode assumir o gol havaiano neste sábado. E Ranieri, que cumpriu suspensão na rodada passada, também está à disposição. Cabe a gente incorporar esse espírito de decisão, né? É um confronto direto, é um adversário difícil, tem que desempenhar o nosso máximo, 200%. Contar com a torcida também, desde já convocar a torcida. E o Avaí vai ficar ligado no fechamento da 28ª rodada, que acontece hoje, porque dependendo dos resultados, se o Cuiabá vencer, o Leão pode cair até uma posição. Atualmente, o Avaí está na 18ª posição, primeiro dentro do Z4, com 28 pontos. Já o Criciúma na Série B do Brasileiro está perto de garantir a permanência na Série B, e isso pode ocorrer já neste fim de semana. O Criciúma começou a temporada 2022 com 2 metas claras: o acesso à Série A do Campeonato Catarinense e a permanência na Série B do Brasileiro.
O primeiro feito já aconteceu e veio com título estadual. Já o segundo está perto de concretizar. Tem a chance de concretizar a permanência e tem a chance de subir. Então, nós temos que confiar no nosso trabalho, cara, né? Viver, jogar jogo. Além da permanência na Série B do Brasileiro, o Tigre tem olhado um pouco mais para cima na classificação. Restam 3 vagas para a Série A e o Criciúma está a 5 pontos do 4º colocado, o Vasco, que tem um confronto direto nesta rodada. Encara o Londrina, 5º colocado. Com 7 jogos de invencibilidade, mirando as primeiras posições, o Tigre tem um confronto catarinense nesta rodada da Série B. Um dos monumentos mais importantes de Joinville passou por uma restauração e vai voltar ao local original. É uma das estátuas do monumento ao imigrante do artista Fritz Alt. A peça de bronze, com cerca de 200 quilos, foi retirada do Museu Casa Fritz Alt, onde ocorreram os trabalhos de restauração, e foi içada por um caminhão do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville para retornar à Praça da Bandeira. Agora, a peça vai passar por um processo para igualar as cores, concluindo o restauro. A gente tem que preservar, né, as coisas que fazem parte da nossa identidade, da nossa cultura, da nossa história, né? Seja um monumento, uma edificação, um acervo no museu. Então, todos esses elementos culturais, assim, são muito importantes para a nossa história, para o nosso dia a dia, para a gente conhecer, valorizar. A escultura representa o imigrante que chegou em Joinville para trabalhar na terra. Ela e o restante do monumento foram entregues à cidade em 1951. Precisamos ainda fazer igualar os tons das peças, né, fazer uma limpeza nos outros elementos, mas a peça foi recuperada, foi restabelecida a parte do braço, a espingarda que estava faltando e a peça volta para a praça com segurança, né, e com todo o critério que o restauro requer. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens de hoje estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique ainda mais bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Mais informações do estado amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto do SC e meio-dia e 20 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.